Estamos então na nossa aula 2, a qual irá abordar a distribuição das funções dentro da montagem de teatro. Então, nós percebemos lá na nomenclatura teatral que temos várias etapas na montagem de um teatro e dentro dessas etapas diversas funções, ou seja, profissões. Então, dentro disso, o diretor, professor, irá selecionar os atores de acordo com a habilidade de cada um. Por exemplo, para a realização do cenário, o ideal é reunir de 5 a 10 alunos que se interessem por essa área, os quais irão, em grupo, trabalhar o cenário. As funções que o cenário deve cumprir é proporcionar o ambiente para desenvolver a ação. Então, os alunos terão que pensar num cenário que contribua para estabelecer a atmosfera do espetáculo, situar o lugar exato da ação, fazer ressaltar a condição social dos personagens, sugerir a época e o tempo dessa ação. A primeira etapa do grupo será se reunir e realizar um desenho. Esse desenho ele será apresentado para o professor, pensando nas etapas preliminares de cada cenário, que tem que ser bastante detalhado. Então, o material que será utilizado, sempre predominando por material reciclável de baixo custo, pensando no ambiente educativo, não é mesmo? Eles podem também realizar planos e plantas de todos os cenários. Isso vai depender da habilidade de cada equipe e também da orientação do professor. Depois, o professor irá organizar a equipe que vai trabalhar a trilha sonora. O ideal são 2 integrantes, sendo que um será o responsável pelas músicas e o outro pelos efeitos sonoros. Serve também, eles têm que pensar no seguinte, que quem vai realizar a trilha sonora tem que pensar nessa função. Para que serve a trilha sonora? Então, ela serve para realçar uma situação ou um estado psicológico, serve para definir ambientes e criar atmosferas, por exemplo, som de sirenes de ambulância, o barulho de chuva. Também para sublinhar as relações entre os personagens, por exemplo, uma música romântica para um casal apaixonado. Então é importante que você, professor, oriente como que deve ser, né? Que a trilha sonora não é apenas a música, ela tem todo um efeito psicológico para auxiliar na interpretação do texto. Depois, dividir a equipe de operador, ou seriam os operadores de som, geralmente 2 alunos, pois em caso de imprevisto ou falta de um aluno, tem outro de reserva para operar o som e colocar a trilha sonora. Lembrando que nessa função, eles precisam ter o roteiro da trilha sonora anotados no texto da peça de teatro, com a deixa do início e fim de cada trilha. Uma dica importante é que sempre ir baixando o som, evitar cortes bruscos, tanto no início quanto no fim das músicas. Depois, a organização do grupo que irá trabalhar nos figurinos. A sugestão seria de 2 a 3 integrantes, tá? O diretor, professor, deverá entregar ao figurinista uma lista completa dos personagens e o número de mudanças necessárias, não esquecendo do tempo previsto também para cada mudança. O número de atores que irão utilizar figurinos, uma descrição da época e da movimentação que pretende dar aos personagens. Caberá então a você, professor, aprovar os figurinos finais, pensar em questão de cores. Então a equipe de figurino irá na primeira etapa, realizar um desenho, mas antes é necessário que eles assistam os ensaios várias vezes para definir, por exemplo, se tem uma marcação cênica lá, em que o ator precisa correr, já não vai combinar com ele um calçado de salto alto, né? Um calçado de salto alto já não é o mais indicado. Então é necessário que antes os figurinistas assistam os ensaios, converse com você, professor, ou seja, esse trabalho tem que ser em conjunto. Eles vão realizar desenhos, vão sugerir cores e depois você vai aprovar ou não, vai ver se realmente ele está dentro do estilo visual do espetáculo, porque você, professor, é que vai fazer o link de tudo, a ligação do figurino com o cenário, com a trilha sonora e com o texto. Posto isso, vamos para a equipe de adereços, também de 2 a 5 integrantes. Aqui vai depender da quantidade de adereços que a peça necessita. Então, se vai precisar de guarda-chuva, se vai precisar de vários elementos, vão dizer assim,
que, por exemplo, numa peça de teatro que vai ter o vaso, não precisa necessariamente o vaso ser de cerâmica, ele pode ser realizado com papel machê, ele pode ser feito com papelão, então vai depender muito da peça a ser encenada. E o assistente de direção, seria no caso também de 1 a no máximo 2 integrantes. O assistente de direção, ele vai acompanhando os ensaios e percebendo se o texto está sendo realizado de acordo com o que está no papel. Porque passado um tempo é importante que você tenha o seguinte cuidado. Algumas peças de teatro, no decorrer do ensaio, vão se perdendo porque os atores vão esquecendo os diálogos e vão inserindo outros e acaba perdendo o argumento central. Então é importante que o assistente de direção acompanhe esse processo e perceba se realmente os diálogos estão sendo realizados de acordo com o texto. E por fim, o produtor. O produtor, o que ele vai realizar? Ele vai, junto com o cenógrafo, figurinista e adericista, fazer uma lista dos materiais que serão necessários para a confecção do espetáculo. A partir da lista levantada, vai fazer uma divisão entre a sala, onde cada aluno ficará responsável de trazer alguns materiais para contribuir com a produção da peça de teatro. É importante que o professor oriente antes que os elementos de cenário e figurinos deverão ser feitos com materiais recicláveis e de fácil acesso de aquisição, como tecido TNT e papéis variados, né? E com isso, então, você já fez uma introdução e você já fez uma indicação, já orientou todas as etapas principais do espetáculo. Então, na próxima aula, nós iremos abordar o elemento final para que você consiga levar a sua peça de teatro ao palco. Até lá, então!